Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma aula de física. Sejam bem-vindos. Dentro da nossa programação, seria a aula 3 da terceira semana. Nas outras duas aulas, nós tiramos para corrigir exercícios, discutir um pouquinho sobre os exercícios sobre ondas sonoras. Hoje a gente vai estar aprofundando no tema ondas estacionárias e instrumentos musicais. Então a gente vai começar a relacionar a física com uma das coisas mais belas que existem no mundo, que seria a música. Então, no caso, nós vamos perceber qual é a ciência dentro da música. Isso não vai nos tornar músicos, não vai fazer a gente conhecer a linguagem musical. Nós só vamos relacionar esses instrumentos, instrumentos simples, né? Claro que existem instrumentos mais complexos que fazem com que você tenha variações distintas, mas nós vamos estudar instrumentos mais simples, começando pelos instrumentos de corda, que seria o tema de hoje, e logo mais nas próximas aulas, os instrumentos de tubos. Bom, essa essa matéria está aí nessa página que está acima da minha cabeça, 1.3.3-1, inicia com instrumentos musicais e ondas estacionárias. Então nós temos que entender qual é o conceito de ondas estacionárias. Primeiro, nós já sabemos que onda é uma perturbação que se propaga, que se movimenta. Quando você fala estacionárias, estacionamento, relacionam-se com algo que parado. Então, como é que você pode relacionar onda em movimento com algo parado? Daí vem a síntese do que nós vamos trabalhar. O livro ele traz, como sempre, uma situação problema para que a gente pense um pouquinho nessas relações do que a gente já estudou com o que a gente vai estudar. A situação problema é a seguinte: nos instrumentos musicais de cordas, como o violão, ao se olhar atentamente, se pode ver o movimento da corda quando ela é tocada. Mas ao contrário de uma onda na superfície da água, a onda na corda do violão parece apenas vibrar, sem haver propagação da oscilação. Ou seja, é uma onda, mas você vê ela subindo e descendo do violão, mas você não vê ela percorrendo, indo para lá e para cá. Bom, quais fatores podem estar envolvidos nessa diferença de comportamento dessas ondas nos dois casos, na superfície da água e no violão? Bom, dentro desse debate, quando você tem na superfície da água, você tem uma propagação que inicia-se num lugar, mas ela não tem limites geográficos, como você tem no caso do violão. Uma corda de violão ela é amarrada dos dois lados. Então, daí talvez seja a diferença. Quando a gente chama de onda estacionária, não porque é uma onda parada, é uma onda que ela consegue vibrar apenas entre dois extremos. E aí, então, é o modelo de onda estacionária. Quando você tem um extremo, isso daí a gente já estudou numa reflexão, quando uma perturbação é criada ao longo de uma corda, como você está vendo na figura, ela vai se propagando, nesse caso da esquerda para a direita. Quando chega no obstáculo, há uma inversão de fase. Então ela reflete, ela foi como uma crista, reflete com o vale. Se ela estiver presa apenas de um lado, é isso que vai ocorrer. Ela vai com uma crista, volta como um vale e encerra a questão. Mas se ela estiver presa dos dois lados, o que vai ocorrer é que ela vai com uma crista, volta como um vale, vai com uma crista, volta com um vale, vai com uma crista, volta com um vale, e aí você tem ondas indo e voltando nos extremos. É assim que você forma uma onda estacionária. Então, você tem essa figura numa vibração que numa onda estacionária você tem pontos aonde você tem uma vibração maior, que a gente chama de ventre, e tem pontos aonde você tem uma vibração menor, que chama de nó. Por que ocorrem ventres e nós? Porque, na verdade, nesse ir e vir da onda, ela se encontra em alguns lugares e formam interferências construtivas e destrutivas. Nas interferências construtivas, você tem uma maior vibração da onda. Então, nesse caso, formam-se os ventres. Quando há uma interferência destrutiva, a onda passa a não vibrar. E aí você tem o nó. Então, essas relações de ventres e nós
é que formam uma onda estacionária. Então, uma onda estacionária vai ser esse conjunto de ventres e nós de interferências construtivas e destrutivas. Isso, quando a gente estuda dentro da música, é o que os músicos chamam de uma oitava acima, uma oitava abaixo. Quando você tem uma nota mais grave, uma nota mais aguda, isso vai variar o número de ventres. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, hoje é só estabelecer o conceito. Uma onda estacionária é formada quando você tem dois extremos presos e isso vai fazendo com que você tenha várias reflexões formando interferências construtivas e destrutivas. Bom, uma segunda coisa que eu quero conceituar com vocês hoje seria, numa corda esticada, quais são as medidas físicas que eu posso fazer. Ou seja, quando eu bato numa corda, quando ela está esticada, o que eu meço fisicamente? A gente sabe que no violão, por exemplo, quando você dedilha as cordas, você tem sons diferentes. Você sabe que você esticando mais ou afrouxando mais, você também produz sons diferentes. Então, quais são as grandezas que eu tenho que medir numa corda para que eu tenha frequências, sons diferentes? Então, o que eu chamo de cordas vibrantes, como o texto já diz, são fios flexíveis e tracionados. O que quer dizer tracionado? Eles são esticados nos seus extremos. São utilizados nos instrumentos musicais de corda, como guitarra, violino, violão, piano. Então aqui você tem o desenho de uma corda tracionada. Então, se é tracionada, ela vai ser tracionada dos dois lados, por isso que você tem um T e o menos T. Mas pela terceira lei de Newton, ação e reação, os valores são iguais. Você tem um M que representa a massa da corda. Então, quem é músico sabe que uma corda mais grossa possui maior massa e é mais difícil de vibrar. E uma corda mais fina possui menor massa, mesmo tendo o mesmo comprimento L. Então, aqui você tem três grandezas relacionadas entre si: tração, que é o que você estica a corda, a massa da corda e o comprimento. Bom, isso explica situações como o violão tem 6 cordas, né? Cordas mais grossas, cordas mais finas. E essas cordas vibram com frequências diferentes. Como é que a gente calcula essa frequência? Bom, para saber isso, o primeiro cálculo que a gente vai fazer, que é o cálculo da aula de hoje, seria da velocidade de propagação da onda nessa corda. Então, dado uma corda esticada de massa m e comprimento L, para que eu calcule a velocidade de propagação da onda na corda, eu vou dividir a tração pela densidade linear da corda dentro de uma raiz quadrada. Então, a equação dessa velocidade, e para a próxima aula vocês verão que essa velocidade vai ser importante. Essa velocidade é calculada como raiz de t sobre μ, aonde t é a força da tração da corda esticada, isso em newtons, como é uma força, e μ é a densidade linear da corda. Bom, densidade, você usa muito esse termo em química principalmente. A densidade que você usa é uma densidade volumétrica, geralmente em quilogramas por metro cúbico, massa sobre volume, ou gramas por centímetro cúbico, também vale. Essa densidade que nós estamos falando não é volumétrica, porque uma corda ela é fina o suficiente para que eu tenha uma densidade linear. Então, em vez de você ter densidade como massa sobre volume, aqui a densidade linear vai ser massa sobre comprimento. Daí, volta na figura, onde você tem massa e comprimento como valores que fazem a corda ser mais densa ou menos densa. O que você pode tirar dessa equação? Pense num violão, com cordas de violão esticada. Não pense muito na raiz, depois você vai operacionalizar com a raiz, mas pense que a velocidade vai ser proporcional à tração e inversamente proporcional à densidade. O que isso significa? Quando você está afinando um violão,
você pode, através da tarraxa, esticar mais ou afrouxar mais a corda. Pergunta conceitual. Se você estica a corda, o que está acontecendo com a tração? Está aumentando, professor. Muito bem, parabéns. Então, pela equação, se a tração aumenta, o que acontece com a velocidade de propagação da onda na corda? A velocidade aumenta, professor. Muito bem. Conclusão, velocidade e tração são diretamente proporcionais. E a densidade, também conhecida como grossura da corda? Se você tem uma corda mais grossa, ela é mais densa. A corda mais grossa vibra com uma velocidade maior ou menor? Para quem é músico sabe que uma corda mais grossa vibra com uma velocidade menor. Uma corda mais fina vibra com uma velocidade maior. Sendo assim, a densidade é inversamente proporcional à distância, perdão, à velocidade. Então, quanto maior a densidade, menor a velocidade. Então, essas são duas grandezas que se relacionam com a velocidade. Como você sabe, V igual a lambda F vai se relacionar com a frequência logo. Mas, ainda para a aula de hoje, como exercício de aula, eu proponho para vocês estarem fazendo os exercícios da página 56 ou 1.2.4-1. Na aula presencial, eu pediria para que vocês pudessem sentar em duplas, em trios, se quisessem. Como é que a gente faz isso virtualmente? Através da comunicação virtual. Você pode se juntar nos seus grupos para resolver essas questões. Na próxima aula, eu resolvo essas questões para vocês e coloco na teleaula. Tá bom? Um abraço no coração. Se cuidem.